quase 3 meses, São Januário está assim, vazio, sem público. O último jogo com a presença de torcedores foi no dia 22 de junho. Mas de lá pra cá, muita coisa mudou no clube. Pra levantar a torcida do Vasco! Estamos mais confiantes que agora temos um técnico. O argentino Ramon Dias chegou, deu uma outra cara ao time e renovou as esperanças de saída da zona de rebaixamento. Com certeza, a confiança está lá no alto. Amanhã, contra o Coritiba, o Vasco volta a receber torcida aqui em São Januário. Mas para levar a melhor nesse confronto direto na parte de baixo da tabela, um outro reencontro vai precisar acontecer. 2 de dezembro de 2019. Com esse chute do colombiano Guarim, o Vasco venceu o Cruzeiro por 1-0. Foi o último gol que a torcida vascaína pôde comemorar em São Januário num jogo de Série A. Já se passaram mais de 3 anos, sendo 2 temporadas do Vasco na Série B. No atual Brasileirão, foram 5 jogos no estádio, com 4 derrotas. E o único gol do Vasco em São Januário foi num jogo com portões fechados, na vitória sobre o Grêmio. O argentino Verratti será mais uma vez a grande esperança de gols contra o Coritiba. Mas o grande reforço vai estar nas arquibancadas. O Vasco é o Vasco pela torcida que tem. Até quando o Vasco perdeu, o próprio treinador do Vasco, o Ramon Dias, disse: o Vasco não vai cair, não. Primeira vez que ele vai jogar com São Januário com torcida. Ele jogou sem torcida, agora com torcida. Ele não sabe o que vai acontecer, eu vou falar pra você. O cidadão não sabe o que é a torcida do Vasco da Gama em São Januário. E ele vai sentir. O Zinho sabe muito bem, o Djalminha sabe, porque nós, como estivemos muitas vezes fazendo jogos lá em São Januário. E então, lá tem uma particularidade, né? Você vai fazer jogo em São Januário, se você não tem o direito de transmissão, você fica num cantinho da arquibancada, então você fica dentro da torcida do Vasco. Fica lá vendo, você fica vendo o jogo ali junto com a torcida. E vou dizer pra você, é uma torcida diferente, porque o que faltar em campo, a torcida vai inteirar fora do campo, na vontade, ninguém tem preguiça para jogar com a torcida do Vasco em cima, nenhum jogador vai ter alguma deficiência, não tem, porque os caras vão cobrar e o time vai para cima. O Curitiba vem numa situação muito ruim, né? Sim. Ainda tem o Curitiba e depois tem o América e depois ainda tem Santos. Olha a trajetória do Vasco aí. O jogo contra o América é aquele jogo que tá faltando, é isso, né? Atrasado. É um jogo atrasado, aquele do América, que tá faltando aí pro Vasco cumprir. Então, são todos eles numa faixa em que o Vasco precisa de pontos. O Vasco tem que tirar pontos dos adversários, né? O Vasco arrumou um centroavante, esse Verratti, ele é um cara inteligente. Isso não é um centroavante comum, não. Ele é um centroavante inteligente. Um cara que já está rodado na bola, já é veterano, então se posiciona bem, sabe disputar a bola no corpo com o adversário, vai bem no alto, se posiciona para fazer o pivô. Tá, o Payet está começando, já entrou um pouquinho mais contra o Fluminense, está começando a jogar melhor. Aliás, o pessoal lá da França está querendo o afastamento do presidente do Lyon, do Olympique de Lyon, porque liberou o Payet. Você tem uma ideia, se o Payet tem importância lá em Lyon. Vê se ele tem importância lá. Vê quem é o Payet na França e esse cara que está jogando. E tem importância extrema nesse Vasco também encaixando, né? Um jogador com qualidade técnica, chega no fim da temporada para entrar em ritmo físico. Poxa, o Vasco está encontrando um time. Eu falei do Zé Gabriel. O Zé Gabriel ficou 10 partidas no Vasco sem ser relacionado. Não é que ele não foi jogar, ele não foi no banco. 10 sem ser relacionado. Aí chega o Ramon Dias, bota o cara de primeiro de zagueiro, depois bota ele de primeiro volante. Puxa, esse cara de primeiro volante. Porque o Zé Gabriel foi sempre volante e zagueiro no Internacional. Sim. No Vasco ele não era nem volante nem zagueiro. Então, agora botou de primeiro volante. Ele tomou conta no meio-campo do Vasco. Ele administra esse meio-campo do Vasco da Gama. Né? Então, tá legal ver o Vasco jogar. Eu acho que, nossa, ver São Januário de volta. Aliás, nem sei por que fizeram toda essa maldade com São Januário de não deixar a abertura para o torcedor do Vasco da Gama.
A Eu justificativa também não ela é cheguei bem a compreender incômoda, né? tudo Porque isso. se fala em falta de segurança, e aí a alegação é por ser rodeado de comunidade, mas enfim, é uma explicação que não desceu muito bem, não. Ô meu Tetra, você que sabe bem esse Vasco, como é que é por fora, por dentro, de adversário, entende bem também da dinâmica e sabe, já citou essa sequência, porque agora é Curitiba, depois fora, 2 jogos, América Mineiro e Santos. Então, é a sequência do renascimento, é a sequência da retomada, ainda mais agora, com esse jogo em casa servindo de impulsão para os outros 2 que são fora, né, Tetra? Sem dúvida, Dani. Muito curioso com essa partida com o Curitiba, porque o Vasco da Gama ele tem um crescimento com uma postura de jogo reativo. Até quando ele ganha aquele jogo do Atlético Mineiro, Maracanã, aquela briga toda, vai jogar, não vai jogar, aí chuva, né? Foi na base da raça, da vontade, a torcida lotou, o torcedor junto, o Atlético com posse de bola, tentando agredir, o Vasco se defendendo, chegando, muito isso que falou o Veguete, né? Na bola aérea, fundamental, importante, sai para jogar contra o Palmeiras, perde o jogo, mas não faz um jogo ruim, mas sempre na base do jogo reativo. Se defende bem e sai num contra-ataque, sai na velocidade. Empata com o Bahia assim e ganha do Fluminense assim. Eu estava no jogo lá, não trabalhando, fui como um espectador que aprecio e gosto de bom jogo. Olha, coloco como um dos melhores jogos do campeonato todo até agora, esse jogo Fluminense e Vasco, mas foi um Fluminense com a bola, o Fluminense ditando o jogo e o Vasco muito disciplinado, muito forte, convicto do que queria, né? Aí tem a bola parada, né, que o Veguete é muito importante, tem o contra-ataque e tem as falhas dos adversários. O Fluminense falhou ali, o André, um monstro o André, quando o jogo está muito difícil para o Vasco, 2-2, o Fluminense mais em cima, aí num erro do André, o Peck está inspirado ali, inspirado não, porque ele estava sendo até cobrado, porque ele errou alguns lances, mas assim, atento, a palavra é mais correta, atento, errou, eu estou ali atento, faz o 3-2, aí mata o jogo, depois o Veguete novamente, num jogo de bola parada. Então a minha curiosidade, que eu citei tudo isso, é porque agora o Vasco vai ter que propor o jogo. Primeiro, vai jogar em São Januário de novo. Segundo, um torcedor vascaíno louco, né, empolgado, feliz, em 4 horas lotou, acabou os ingressos, né, e vai ficar gente de fora ali, torcendo, nas ruas, o entorno, porque está naquela expectativa daquele confronto. É não deixar o Curitiba subir, é somar mais 3 pontos, ficar ali pertinho para sair, porque depois tem 2 jogos fora de casa, e tendo que propor o jogo. Claro que o Curitiba é que vai fazer o jogo do Vasco. Vai se fechar e vai ser reativo. É o Vasco que vai ter que propor o jogo. Então é um jogo diferente do que eu tenho visto o Vasco fazer. E tem jogado bem numa outra estratégia de jogo. Agora não, é dentro de casa, com o apoio da torcida, pegando um time retrancado. Então a curiosidade é essa, mas é um momento positivo de um Vasco com um treinador que organizou melhor o time e que tem novas opções, né, para jogar. Então, é a curiosidade de ver como vai ser esse Vasco. Todos estamos, quinta-feira às 7 horas da noite, a gente vai começar a ter essa resposta, Vasco e Curitiba, São Januário lotado, ingressos esgotados para essa partida. Aqui, cadê a tabela que você pediu, Pedrosa? A gente colocou? Põe na tela aí. Aqui, muito bem. Perfeito. Essa é a tabela do retorno, né? Isso. O Palmeiras tá aí com uma boa sequência, né? Com 10 pontos. 10 pontos, né? Isso. E o Vascão tá no G4 do retorno, Lembrando né? que se não fosse o gol mal anulado do Paulinho, o Vasco estaria com o mesmo número de pontos do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras venceu o Vasco. Sim, então foi verdade. justamente no retorno. E era um confronto direto, Era né? um confronto nessa direto situação. nessa situação aí. Mas o que eu quero traduzir nisso aí, nessa questão, é que, cara, isso não define nada. O ponto é só a virada de chave que o Vasco conseguiu ter. A mudança de mentalidade, a mudança dessa equipe, os novos reforços. Isso mostra como o Vasco tá realmente na ponta para sair do Z4 por conta do desempenho. Os resultados são extremamente importantes e são eles que vão fazer o Vasco sair dessa situação. Pra quem não mas sabe, o desempenho ajuda. é um recorte de 4 jogos, que Isso. são 4 jogos que tem no retorno. Então esses números são um recorte de 4 jogos pra cá. Perfeito. O Vasco teve 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Um bom... E aí, sabe o que dói pro Vascaíno? Eu sei que ontem eu estava assistindo o Santos e Bahia, e mudando pro Corinthians e Grêmio, eu e Pensão, né? E aí ele começou a fazer é melhor empatar ou melhor? Eu falei, peraí que dessa conta aí, eu conheço bem. Essa conta de escapar, negócio de escapar e tal, já fiz muito essa conta. Aí fica o pensamento do torcedor vascaíno. E se o Ramon
tivesse chegado naquela data, antes daquela data FIFA que o Careca falou. Sabe, ô Venê? Se o Ramon, se o Verratti tivesse chegado com o Ramon, se o Paulinho Paula tivesse, né? Como é que é? É tentar descobrir? Discutir o sexo dos Discutir anjos. o sexo dos anjos. Mas assim, eu falo o seguinte, no caso do Vasco e no caso do Flamengo, não tem o que discutir, é a melhor mudança. No caso do Vasco, a gente falou que era melhor mudar. Pra mim, eu vou destacar, Pedrosa, eu vejo assim uma mudança de ambiente. Obviamente, eu não estou no dia a dia do Vasco, eu não frequento o CT do Vasco, mas eu percebo nos jogos, pelo menos, que há uma mudança de ambiente. Uma mudança, exemplo, o novo treinador, ele recuperou a autoestima dos jogadores, você vê a vontade dos jogadores em campo. Totalmente diferente da época do Barbieri. Isso quer dizer que o Barbieri é um técnico ruim? Não, claro que não. Mas é ambiente, é relação, é o relacionamento. O relacionamento do Barbieri na ocasião estava horrível. A gente sabia que o ciclo ia chegar ao fim. Acho que a diretoria na ocasião errou, mas agora não adianta você ficar chorando pelo leite derramado. Aconteceu. E o novo treinador está fazendo um grande trabalho, não tem jeito. A tua análise é perfeita, Vene. Eu vou além. Ele recuperou os jogadores. O Zé Gabriel era um cara descartado no elenco do Vasco. O Zé Gabriel é um jogador que faz completa diferença no setor defensivo do Vasco da Gama. O Maicon, a gente falou aqui, estava descartado, gente. A diretoria do futebol não sabia o que fazer com o Maicon. E o Maicon hoje é titular do Vasco da Gama jogando muito bem. Entre tantos outros exemplos que eu poderia citar aqui. Agora tá... Com certeza. Não, o próprio Medel, assim, eu fico olhando, eu fico pensando nos jogadores jovens. Cara, o Medel, ele dá a vida em campo. E nos treinamentos também, porque a gente vê os vídeos, Perfeito. assim, ao menos. Eu não assisto o treinamento inteiro, mas dá pra ver nos vídeos que o cara, no bobinho, ele dá um carrinho. O jovem, ele deve olhar aquilo e falar assim, cara, eu não posso correr menos que ele. Perfeito. E isso influencia, obviamente. Tem uma frase aqui também forte, né? Mas eu não vou ler, senão a gente vai ter que verdade. debater. Você Mas acha? pode ler. Eu vou ler então, que tem gente que não pode ver, a gente ler. conta. O Gabriel Melo disse o seguinte aqui no nosso Twitter: a saída do CEO Luiz Melo ajudou muito também. Sem dúvida alguma. A SAF se aproximou do clube associativo, o clima melhorou, inclusive essa união foi muito importante para a liberação do São Januário. Era um cara que realmente prejudicava o Vasco da Gama como o principal gestor. O Lúcio Barbosa tem feito um bom trabalho, ou melhor, ele tem feito o trabalho. Porque o anterior